Pode ser qualquer tipo de papel, que é um exercício, né? Não vou me preocupar com o desenho acabado, perfeito. É apenas a ideia de uma linha vertical. Aqui ainda está muito bonito, muito arrumadinho. Eu quero uma coisa mais natural, então agora eu balanço a minha mão, sem medo. Então, azul e laranja. Vou usar a sombra. Vou usar a mesma mistura de azul e laranja. A sombra, ela estará sempre do lado esquerdo. Vou marcar aqui a sombra. Não vou encostar a sombra na beira, porque eu imagino que uma luz bate da direita para a esquerda. Ela bate um referencial e ela volta, então ela ilumina a beirinha da árvore. Se eu não respeitar esse princípio, o que acontece? O meu desenho vai ficar artificial. Eu vou quebrar essa sombra, quebrar o contorno dela. Na segunda etapa, eu vou fazer a mesma coisa, só para vocês visualizarem melhor. Vou utilizar aqui a mistura do laranja com o azul. Não coloque preto nessa etapa do trabalho, em hipótese alguma. Aqui um pouquinho mais escuro. Por que azul? Porque o azul ele complementa, ele não estraga a cor. Faço uma linha e aí o que eu faço? Eu dou uma quebrada, mas não de forma... Vou virando a pincelada para ficar natural. Vou fazer essa mesma coisa. Marco a linha da sombra, sem encostar na beira. Depois eu dou uma quebrada. Descontínuo. Não pode ser uniforme. Então, essa é a primeira etapa. Agora eu vou para a segunda etapa. Eu vou iluminar o lado da luz, vou usar o branco com amarelo, jamais o branco puro, porque o branco puro, ele vai voltar ao papel. É como, vou dar uma sujeirinha uma sujadinha nesse amarelo com branco, com a mesma mistura do azul e do laranja. Vou marcar o lado da luz, lembrando que não pode ser uma linha contínua. E lembrando também que eu jamais devo tampar o que está ao fundo. Posso fazer a luz invertida, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, isso vai depender do quadro que eu estou pintando, o referencial de luz que eu tenho. Se o cilindro, se a árvore tem uma forma cilíndrica, então eu posso colocar algumas pinceladas, mas não uniformes, seguindo o movimento de um cilindro. Mas não de cima e embaixo fazendo a mesma coisa. Irregular, faço numa questão de um lado, faço de outro. Dou um toquezinho agora leve, uma sujeirinha de amarelo. Reforço o lado do reflexo com um pouco de amarelo, não com branco. O reflexo é uma luz que volta, então ela não volta tão clara igual a luz. Ela é uma luz disfarçada. Vou colocar do lado da luz agora um pouco mais do amarelo. Vou colocar aqui a luz, o amarelo. Aqui também o amarelo. Sempre de modo irregular. Toda regularidade leva a uma beleza artificial. É um artifício. Observe, eu sobrecarreguei a pincelada da luz em cima da sombra. Tirei o excesso, está resolvido. Descontinuei aqui, eu parei. Ah, eu quero puxar um galho. Tudo bem, pega essa sujeira, vira o pincel e puxa, com a mesma sujeira que já está no pincel.
respeitando no galho um pouquinho da sombra, do mesmo lado. O lado da sombra eu coloco o galho com a cor mais escura, que é a cor da sombra, e o lado que é claro eu inverto. Eu vou fazendo um grafismo, iluminando o meu trabalho. Uso o branco, um toquezinho leve de azul. Toda árvore ela tem um pouquinho de azul, porque ela está inserido dentro da natureza, tem algo azulado nessa natureza. Então, se eu não coloco esse toque de azul, que à primeira vista nos é estranho, o azul, né, numa árvore, e a árvore não é marrom, a árvore é acinzentada, porque na natureza não tem. A árvore é marrom dentro, se eu serrar a árvore. Raramente eu vou ter um tronco na natureza um tronco marrom. A maioria dos troncos são acinzentados. Só que o cinza que eu faço aqui é o laranja, o azul, toquezinho de vermelho, toquezinho de preto, preto não, vermelho e verde. Eu vou conseguindo um preto cromático, não um preto da embalagem de tinta. Verde e vermelho me dá um marrom, aí eu coloco azul e laranja, vai ficando uma cor escura, suja, acinzentada. Eu só tenho que respeitar a região escura, pinceladas escuras, a região clara. Se eu colocar pinceladas escuras, o que que vai acontecer? Eu vou perder o trabalho, vou tampar a luz. Nesses galhos mais finos, eu respeito o lado da sombra, o lado da luz. Da mesma maneira. E levo também a luz com menor intensidade do mesmo lado, neste galho, segue a árvore. Procure não usar o branco puro, pinceladas semicirculares, algumas mais chapadas, algumas mais lisas. Depois a gente vai observar alguns troncos na natureza, a gente vai perceber que neles também tem formas azuladas, tem formas pretas. Então vamos reforçar nessas duas o lado da luz, para a gente ter mais clareza, sem muito detalhe. Cada pincelada, cada tronco é único. Esse grafismo, essa pincelada solta no quadro, quando eu afasto e vejo o efeito da luz no trabalho, é muito bonito. Porque ele dá um aspecto bem natural, não fica aquele famoso lambe-lambe, põe e alisa, põe e alisa, põe e alisa. Aquele põe e alisa, ele destrói o trabalho. Existem trabalhos acadêmicos mais lambe-lambe, só que o trabalho ele tem que ter um ritmo, o trabalho todo. Ele não vai ter um excesso de textura numa obra acadêmica extremamente oposta ao próprio trabalho. Ele vai seguir um ritmo mais desenhado. Aqui eu misturei um pouquinho de preto na tinta, um vermelho com laranja, para intensificar a sombra, na região da sombra.
Eu não desci com preto, fazendo uma linha de contorno. Eu utilizei um pouquinho dessa mistura mais escura. Eu estou utilizando um empasto, pincel deitado. A tinta guache, ela não me dá muito recurso. Então, eu tô tentando aqui um empasto meio baseado em tinta óleo, mas que é o pincel deitado, arrastando, mas sem tampar o fundo. Dependendo da cor que eu fizer o tronco, eu vou caminhando com a mesma cor. Se eu fizer em tons de cinza, eu vou trabalhar com tons de cinza. Se eu fizer uma árvore mais esverdeada, mais azulada, eu vou trabalhando as cores que tem no quadro. Posso reforçar aqui a luz, a sombra. Conforme a pintura que eu estiver executando, porque a árvore ela tem que combinar com a paisagem, com as mesmas cores, as mesmas famílias de cores. Quanto mais irregular na paisagem, mais natural eu vou ter um trabalho. Observe agora os detalhes das cascas, a ilusão da casca, a profundidade, a luz e sombra, e curta minha página no YouTube. Compartilhe. Um grande abraço, até a próxima.